E aí começaram os ataques ao Facebook, a entrega dos dados, a venda dos dados e tudo mais. E quietinho, virou dia, esfriou. E os caras estão entrando em metaverso. Será que eles não estão entrando em metaverso para criar um mundo virtual tão relevante quanto o mundo real? E aí lá dentro, sim, eles podem ter uma moeda deles que só funciona naquele mundo ali e eles não precisam ter a moeda aqui no mundo físico? Você está ouvindo Contos do Cripto. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do Contos do Cripto. E hoje a gente trouxe um convidado muito legal, o João Razin, que é da Escola Cripto. E ele veio ter um papo que eu estou querendo ter há bastante tempo, que eu quero entender mais desse mundo, que é sobre criptogames. Eu quero entender que parada é essa, o que é um criptogame, o que muda entre um criptogame e um game normal. Tem uma galera que está falando que está vivendo disso, ganhando dinheiro de criptogame, que é o tal do play to earn, né? Jogar para ganhar. Então, a gente chamou o João, né, amigo do Tim, porque a gente sabe que ele conhece bastante do tema. Então, gente, vamos começar se apresentando e vamos pular direto para o assunto. Eu sou o Estevão Rizzo, eu sou o host aqui do canal, trabalho com marketing, hoje estou à frente do marketing da Niftify, né, uma empresa de NFT. Eu sou o Thiago Erp, eu moro em Londres e trabalho com marketing e comunidade em uma empresa de blockchain, uma fintech. E eu sou o Tim Balabush, head do Bankers no Brasil. Atualmente tem um canal no YouTube simplificando blockchain e criptomoedas para vocês. Meu nome é João Razin, sou cofundador da Escola Cripto, aí diariamente criando conteúdo sobre o mercado para quem está chegando. Eu adoro essa modéstia de vocês. O Tim tem um puta canal aí. A Escola Cripto é um dos maiores formadores de profissionais aí, de gente que está envolvida no canal de cripto. O Thiago está lá em Londres trabalhando numa empresa gigante de blockchain. Mas eu não faço... Adoro isso. Mas vamos lá. Deixa eu começar com a pergunta mais óbvia do programa aqui hoje. João, qual que é a diferença de um game normal, esse que eu posso jogar no meu celular, ou no PlayStation, no Xbox, para um criptogame? Cara, parece uma pergunta simples, mas não é muito simples de respondê-la, né? Eu diria que a principal diferença é que quando a gente fala de jogos que tem uma economia em blockchain, você está mudando o drive de valor da indústria para o jogador, né? Eu acho que agora a indústria dessa forma, se criando dessa forma, ela possibilita que o jogador monetize o seu tempo em jogo, né, o seu tempo na frente do computador, na frente daquele videogame, de maneira completamente independente. Porque a monetização através de jogos já é uma coisa presente, né? Já acontece, já existem profissionais de jogos, né? Os esportes estão aí para confirmar isso. Inclusive, alguns grandes torneios aí de jogos tradicionais pagam mais do que Green Jackets aí de torneios de golfe, do que Grand Slam de tênis e tudo mais. Esses torneios, eles se dão, né? Tu monetizar esse teu tempo, né, jogando videogame, ele se dá através... Deixa eu só fazer um ponto aqui, que talvez tenha algumas pessoas que não sejam do mundo, monetizar e ganhar dinheiro. Às vezes, a gente está tão acostumado com os termos do nosso mercado, então, para quem é novo aqui, monetizar é como que eu ganho dinheiro dessa parada. Exato. Através dos jogos tradicionais, tu até consegue fazer isso, mas isso depende da organização da indústria, né, da criação dos campeonatos. Aqui não, quando a gente pensa em jogos em blockchain, é óbvio que esses campeonatos também vão acontecer, aliás, eles já estão acontecendo, já existem alguns incentivos dos próprios games, né, para criar competição entre jogadores, mas você não precisa necessariamente participar de um torneio que acontece uma vez a cada 3 meses para você monetizar o seu tempo ali, né? Então, tem muitos jogos surgindo que utilizam blockchain como infraestrutura, e que tem a partir disso existem as mais diversas economias sendo criadas, né? A criatividade realmente é o limite. Existem aqueles jogos que são os mais conhecidos, né? Os chamados play to earn, que tu joga para ganhar dinheiro, para se monetizar de alguma maneira, para monetizar o teu tempo de alguma maneira. E aí as economias, elas são as mais distintas possíveis. Tem os jogos que tu joga e aí tu ganha um token daquele jogo, e aí aquele token tu pode vender por um token, sei lá, por uma stablecoin, né, por um criptoativo que é pareado ao dólar, e aí mandar isso para uma corretora brasileira e transformar em real imediatamente, colocar na conta. Existem jogos, por exemplo, que não tem token, mas que tem, sei lá, existem seasons ali, e aí tu completando aquelas seasons, tu ganha pontos, e com aqueles pontos tu pode claimar, né, tu pode fazer o redeem de NFTs, e aqueles NFTs podem ser vendidos por dólares, por stablecoin, aí tu pode mandar para uma corretora brasileira e transformar em real também. Então, na minha modesta opinião,
é infinitamente mais interessante tu pensar em jogos com essas diversas economias do que tu pensar em jogos com economias fechadas criadas pela grande indústria, né? A gente sabe que a grande indústria está reticente a respeito disso, mas tem muita... Como todas as indústrias que estão vendo o que está acontecendo no mundo de blockchain, tá todo mundo assim, eu vejo que tem um misto entre isso é brincadeira de criança, mas talvez essa parada me incomode em algum momento, né? Exato, exato. Apesar de a indústria tradicional, via de regra, estar reticente a respeito disso, eu conheço executivos de grandes indústrias, de grandes empresas dessa indústria, que acham que o mercado cripto, que blockchain serviria só como forma de pagamento em game e que aí é melhor fazer com cartão de crédito. O cara não entendeu ainda o que está rolando aqui. Agora, em contrapartida, existem novos desenvolvedores independentes que estão construindo já com essa visão de uma economia aberta, de uma economia cripto ali dentro, seja com token, seja com NFT, seja com as duas coisas. E eu acho que essa galera está surgindo e vai tomar muito espaço. Então, eu acho que o drive de valor é que está mudando e eu acho que isso é o mais importante. João, acho que se eu fosse tentar resumir isso numa coisa, é uma coisa que... Porque eu falo que é legal porque eu tô bem acima da idade média da galera que está entrando no mundo de blockchain, né? Eu também. Mais de 40. Eu também. Não se engane com essa minha face Eu jovem. Ia falar, pô, o pessoal brinca com assim. guardada no formal, mas porra... Quase 40 também. Mas o que eu tenho visto, então, né? Quando eu olho para o mercado de cripto, e não as coins, mas as coisas em paralelo, vamos falar aí de NFT, vamos falar de jogos e tal, o que eu tenho visto muito que está me chamando muita atenção antes eu precisava, se eu quisesse lançar um game, eu tinha que ir lá fazer um pitch para uma grande indústria, eu tinha que ter um camarada lá dentro que ia facilitar meu caminho, a indústria poderia bancar isso, seja meu game, seja minha música, seja meu filme, e aí o lucro disso ia, em grande parte, para essa indústria que me patrocinou. E eu não estou dizendo que isso é injusto. A indústria está fazendo um investimento, ela tem que ganhar um dinheiro em retorno. Mas o que eu acho legal do mundo, do universo de cripto hoje, eu chego para o mundo e falo, mundo, eu tenho essa ideia. As pessoas que acham aquela ideia legal têm o direito de virar investidoras na minha ideia, com uma grana pequena, que vai poder variar aí de R$50 a milhões, se você quiser. E quando a ideia vier para o mundo, o próprio jogador que pagou aquilo porque ele queria jogar, ele vai ganhar o lucro de ter investido naquilo. Então, eu vou brincar, eu vou fazer uma brincadeira até meio pesada aqui, mas eu lembro que antes, quando veio a internet, eu falei, gente, o YouTube acabou com o teste do sofá. Entendedores entenderão, né? E eu acho que, mais uma vez, a internet, agora com a blockchain, está fazendo isso, né? Tipo, eu não preciso mais ter um brother, um amiguinho lá na indústria que vai facilitar. Se eu tiver uma boa ideia e eu souber fazer marketing, eu consigo entrar nesse mundo. Eu queria até falar uma coisa, enquanto você estava falando aqui, eu comecei a procurar umas informações e eu estava vendo o seguinte, que o mercado de cinema, pelo que eu achei aqui, tá? Eu não peguei dados super precisos, tá na casa de 50 bi mais, né? Em termos de valores. O mercado de música também em casa de 50 bi mais. Quando a gente fala da indústria de game hoje, nós estamos para cima de 150 bi. Então, isso game já é maior do que a indústria de música e cinema somado hoje. Então, é um negócio assim, quem quiser entrar nesse mundo agora, eu acho que é uma oportunidade incrível, né? E aí, o que eu queria te perguntar? Eu tenho olhado que o mundo de cripto é muito complexo, né? Quando a gente fala de coins, né? Da parte de você entender como funciona uma blockchain, exige conhecimento de investimento. Você tem visto que game e NFT são meio que uma droga de entrada, uma porta nova para a galera entrar? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que a indústria de jogos deve se tornar o principal on-ramp para cripto, né? Temos muitas pessoas que nos acompanham diariamente e que estão falando para a gente assim, eu queria entender sobre Bitcoin antes, mas não conseguia, achava tudo muito complicado, queria entender Ethereum também, não conseguia, achava muito complicado, mas agora eu já tenho Bitcoin, já tenho Ethereum, porque eu estou jogando e eu estou transformando os meus ganhos em Bitcoin, estou transformando os meus ganhos em stablecoin. Stablecoin normalmente anda na blockchain do Ethereum, então o cara precisa ter Ether na carteira, precisa entender como que o processo funciona. Então, sem dúvida nenhuma, que a indústria de games é importantíssima para o desenvolvimento desse mercado. Até pouco tempo atrás isso parecia piada, né? Mas agora, assim, já virou realidade. Eu percebo pela galera que a gente conversa diariamente que tem muita gente entrando em cripto por causa de jogos. Então, sim, um ramp importantíssimo. E NFT, os NFTs, né, surgiram
Enfim, os jogos e NFTs eles andam em paralelo, né? Porque quando a gente fala em games, a gente está falando muito de NFT, porque os NFTs são a maneira que os desenvolvedores de jogos indie, né, estão se financiando, né? O cara se financia com o lançamento de uma coleção de NFTs, e aí quem está comprando esses NFTs já tem a porta de entrada para participar daquele jogo quando aquele jogo for lançado. Mas os NFTs ganharam mais popularidade no começo do ano, né? E não através de jogos, através de fine art, né? De arte. A gente teve aí o FESC falando lá do Fantástico. A partir daquele momento, muita gente começou a olhar para isso, porque a arte é investimento, né? Eu li com 14 anos que bancos compravam coleções inteiras de artistas desconhecidos como forma de investimento. Quando eu tinha 14 anos. Quando eu entendi isso, eu fui tentar entender a arte, né? Porque o valor de arte é subjetivo. Eu fui tentar entender e comecei a comprar arte como forma de investimento com 14 anos. E quando eu fiz isso foi, já faz, gente, eu tenho 38, então já faz bastante tempo, comprei 10 quadros no Rio de Janeiro, com 14 anos de idade, de um artista que estava expondo em Copacabana. Eu fiz uma pesquisa... Rapaz, 14 anos eu acho que eu estava brincando de comandos em ação. Eu fui tentar entender como é que se avaliava a arte, né? Porque o valor é subjetivo, fiz o meu estudo, criei a minha metodologia e comprei 10 quadros. Quando eu voltei, eu coloquei um deles à venda. A minha família tem loja de iluminação decorativa, de decoração. Coloquei à venda, eu comprei os 10 por 400 e me ofereceram R$1.000 por um. Quando aquilo aconteceu, terceiro pelo tamanho do meu nariz, né? Eu tenho descendência libanesa, eu falei, opa, isso aqui dá dinheiro. Comecei a comprar quadro, então eu tenho muitos quadros, né? Para mim é uma maneira de investir. Imagina quando... Dá para ver pelo seu cenário, inclusive, aí atrás. Tem um monte aqui. Aqui tem um monte. E eu comecei a investir nisso, e quando eu entendi que isso agora podia ser, que arte digital também podia ser arte, né? Porque sempre foi, mas não existia ativo digital que fosse escasso. E a partir do Bitcoin, da blockchain, tu passa a ter ativos digitais escassos. E aí tu pode ter uma arte digital escassa, né? O Tim lá pode criar uma arte massa e ter aquela arte que é a original. Antes disso, isso não existia. Então, assim, tudo isso para mim é muito interessante do ponto de vista de investimento mesmo. E aí, NFTs ganharam notoriedade ali no começo do ano. E aí as pessoas depois passaram a entender o que eram NFTs e que NFTs poderiam ser itens de jogos também. Então, está muito atrelado uma coisa com a outra, sem dúvida nenhuma. Bom, e aproveitando o assunto, teve algumas coisas que você comentou interessantes sobre as pessoas não estarem entendendo criptomoedas, mas elas vão para os jogos porque parece mais fácil. Mas é interessante notar também que os criptomoedas elas têm alguns conceitos de jogos, né? As teorias dos jogos, elas usam muito isso. Então, eu vejo isso como um onboard também, né? Que facilita essa entrada. Os incentivos, né? Os incentivos do Bitcoin é que fazem o Bitcoin ser o que ele é. Sim. E aí, você falou de NFTs e tudo mais. E você tem alguma ideia porque a impressão que eu tenho é que os NFTs surgiram primeiro e em cima deles começaram a vir os jogos usando eles. Você tem alguma ideia de onde surgiu, quais são os primeiros jogos em blockchain? Porque, assim, os jogos tradicionais a gente tem vários aí, né? Que consegue pensar lá nos primórdios. Mas em blockchain, para mim, parece mais difícil de associar. Cara, eu acho que assim, eu não sei exatamente em que momento surgiu. Eu acho que é uma pergunta, assim, a resposta para isso deve ser um tanto quanto técnica. Eu sei que já tiveram os primeiros NFTs lá no Bitcoin, né? Os Bitcoins coloridos e tudo mais. Uhum. Mas quando apareceu para mim foi a partir do advento dos CryptoKitties, né? Que surgiram lá em 2017 e que engargalaram a rede do Ethereum pela primeira vez, né? Foi o que fez a rede do Ethereum sofrer a primeira vez. E ali eu já entendi, né? Não era um jogo, mas tinham lá os gatinhos e você cruzava os gatos, né? Fazia o breed e do breed nascia um gato com características dos dois que foram utilizados para acontecer o breed. Eu tenho 2 ainda que não vale nada. Então, já era uma maneira de tu gamificar os NFTs, né? Mas quando o NFT se tornou algo popular como jogo mesmo, foi com o Axie Infinity, né? E lembrando que a Axie Infinity não surgiu agora, né? Existe já há praticamente 2 anos, não sei se mais de 2 anos. Eu ouvi o termo cryptogame pela primeira vez, o tal do Play to Earn, que é jogar para ganhar, com a Axie Infinity. Exato. Aí eu olhei e fiz assim, né? Esses caras como é que esses caras vão ficar pagando todos esses jogadores, eu não sei o que lá, e fiz, né, desmereci. Aí deu um tempo depois, a moedinha deles valorizou 28.000%, e eu fiz, porra. Quando eu trouxe o token AXS lá para nossa comunidade, custava 50 centavos, cara. 50 centavos. Quem entrou com $1.000 ali fez $400 mil. Muita gente ficou rica real com a Axie, assim. Muita gente ficou muito rica com a Axie real. Inclusive, o Axie Infinity passou vários meses
A renda média dos jogadores, eu acho que era maior do que a renda mínima nas Filipinas, ou seja, estava fazendo uma contribuição expressiva para o PIB das Filipinas. Estava gerando desemprego. Exato. O pessoal estava abandonando o emprego na Filipinas. Você não consegue emprego na vida real, você passa para o metaverso. Aliás, E é lindo isso, né? E é lindo isso, né? uma pergunta que eu ia fazer, já que a gente falou em relação a... Já que eu acabei de pensar no metaverso. Onde é que fica essa linha para você ou nos meandros que você tem percorrido? Onde é que você acha que fica a linha tênue entre o metaverso e o game, no criptogame? Qual que é a diferença? Essa é uma pergunta difícil. O termo metaverso foi criado em 92, né? Num romance de ficção científica chamado Snow Crash. E naquele... Peraí, que agora eu já fiquei curioso. Eu ia pedir para você falar o nome com uma camisa. Snow Crash. Snow Crash. Já vamos botar o link aqui do livro aqui embaixo para quem quiser. Tim, tem uma coisa que é bizarra, que toda vez que alguém fala uma coisa, o cara falou CryptoKitties, eu tenho. Aí o cara falou o livro, eu tenho. Cara, você é a biblioteca do cripto, cara. Assim, então o termo ele foi cunhado ali, né? E o entendimento de metaverso ali é muito parecido com o que nós conhecemos hoje como realidade aumentada, porque basicamente existir um mundo virtual paralelo, né? Mas sem que tu percas noção e ciência do mundo real à tua volta. O que para mim parece muito com realidade aumentada, né? Com relação a essa distinção de jogos e metaverso, né? Então o termo foi cunhado em 92, 93. Mas o conceito de metaverso, como a gente está vendo agora, para mim, ele está em aberto, sim. Eu não cravo que metaverso é isso ou que metaverso é aquilo, tá? Eu acho muita arrogância de qualquer pessoa tentar cravar que metaverso é uma coisa ou metaverso é outra. Na minha opinião, por que isso se confunde? Porque nos jogos hoje, a gente já interage com outras pessoas. Quando eu estou jogando videogame ou um computador, eu estou jogando com o Tim, a gente está trocando ideia. Para mim, metaverso é uma mistura... É a interseção entre games e redes sociais, tá? Então, por exemplo, quando a gente pensa em jogos, puramente jogos, a gente está, de certa forma, jogando e se relacionando, né? Quando a gente está numa ferramenta como essas que estão sendo criadas na Web3, Decentraland, Sandbox, CryptoVoxel, Somnium Space, que são os principais metaversos, pelo menos dos que eu conheço, tu tens uma mistura muito interessante de jogos e redes sociais. Virou a chave para mim que esses metaversos eram a próxima geração das redes sociais, quando em CryptoVoxels, há um ano atrás, eu fiquei 2 horas conversando com um alemão lá sobre um jogo que eles estavam desenvolvendo. Pensei, putz, isso aqui é a próxima geração das redes sociais. 1 ano atrás, muito antes de Facebook virar Meta, muito antes dos irmãos Winklevoss comprar participação no Somnium Space, lá atrás já virou a chave para mim. E aí, para mim, metaverso hoje é essa interseção entre jogos e redes sociais, porque eu posso estar aqui jogando com o Tim, e ao lado está o Thiago e o Estevão batendo papo e a gente daqui a pouco se encontra ali. Então, eu acho que metaverso é isso, sabe? É um ambiente que tu pode... Eu tenho uma opinião aqui que é o seguinte, eu acho que a gente está hoje tentando fazer uma coisa que o ser humano sempre tentou fazer, que é classificar algo que a gente ainda não entende, né? Exato. Todo mundo, não estou dizendo a gente aqui no episódio. A gente ainda não entendeu o que é o metaverso, a gente está tentando categorizar essa parada. Exato. Total. Mas o que eu vejo para mim? Second Life já era metaverso. Quando a gente olha o fato de você estar num Discord jogando, por exemplo, você está num jogo, você tem uma galera com você ali, você está vivendo uma outra realidade com outro personagem, com um monte de gente conversando com você, aquilo já é um pedaço do metaverso. Eu gostei muito de um post que o Tim traduziu, e aí a gente vai botar o link também aqui, que é um cara falando assim, o conceito de metaverso já existe há muito tempo, a questão é que vai ter um momento em que o metaverso vai ser maior do que o não metaverso. E aí a gente vai dizer que a gente chegou no metaverso. Mas eu acho que todos esses ambientes em que a gente fica, em que a gente se transporta para dentro de um ambiente diferente da realidade, mas que faz a gente se sentir lá dentro, aquilo é um pedacinho do metaverso. Você vai viver mais dentro do metaverso do que fora. Eu acho, Estevão, que a gente já passou essa linha, cara. A gente já vive mais digital hoje do que... Cara, a pandemia... Eu cheguei a ficar 20 dias sem pisar fora do meu apartamento. Exato. Assim, o conceito de metaverso, na minha opinião, é a evolução de uma situação que nós já estamos vivendo. A gente já vive muito mais digital do que real, velho. Muito mais. O que vai acontecer é que o momento que a gente tem digital vai se tornar uma experiência mais interessante, mais imersiva.
né? Muita gente que critica metaverso, que agora as pessoas vão virar pessoas sedentárias. Cara, a gente já tá, velho. Se você deixar, você já é, entendeu? O que eu acho que vai acontecer é que a gente vai ter experiências mais imersivas, mais interessantes, nos momentos que a gente já tá. A gente está aqui fazendo o que agora? A gente não está no metaverso? A gente está no metaverso, só que não tem aquele visual Second Life, sacou? Não tem aquele visual Second Life, mas a gente já está aqui. Eu vivo o dia inteiro, velho, compartilhando, conversando com pessoas, trocando ideia. Eu tenho relações estreitas, eu ia dizer íntimas. Ô, João, eu trabalho com uma equipe hoje no Niftify, que eu nunca vi eles presencialmente na minha vida. Eu faço parte do time da Niftify. Eu nunca vi o Léo e o Vinícius, cara, ao vivo. A gente se relaciona recorrentemente, mas nunca se viu. Eles até vão vir para cá agora, para Floripa, no final do ano, mas a gente nunca se viu. Então, a nossa relação já é muito virtual. Então, na minha opinião, esse metaverso ele já está acontecendo. O que vai acontecer é que o canal para isso acontecer vai se tornar um canal muito mais imersivo, muito mais... Então, daria para dizer que gaming é parte do metaverso, não dá para separar, né? Isso, eu acho que a gente vai poder jogar lá dentro, entendeu? A gente vai poder se relacionar lá dentro. É como se fosse mesmo, assim, meio... Pode parecer simples demais, mas é um mundo paralelo, um mundo virtual, entendeu? E aí lá dentro joga... Só falar, ontem eu gravei um vídeo falando sobre o metaverso, eu tô editando, só para dizer que eu já gravei. Vai estar aqui embaixo. Eu já gravei. Eu tô falando um monte de coisas que vocês estão falando, várias coisas, então... só para deixar avisado que eu vou repetir várias dessas coisas. Mas é isso, assim, sabe? O Beeple, ele fala o seguinte, até pegando esse assunto que vocês estão falando, ele fala que realidade aumentada, realidade virtual, não é metaverso, é só o tanto que a tela tá distante da sua cara. Só puxando de novo para o game, para entender um pouco o outro aspecto, assim, da diferença entre um criptogame e como o cripto transforma o game numa coisa mais parecida com o metaverso ou mais imersivo, né? Porque imersão é um conceito bastante importante nisso. Fala um pouquinho da diferença no caso do, por exemplo, World of Warcraft, que a Blizzard da vida é dona de tudo o que eles criam e eles podem fazer e desfazer, assim, uma coisa que você gastou dinheiro real para adquirir ali, ou o esforço, o trabalho real, e a propriedade que você tem em relação a um item ou um atributo, ou qualquer coisa que você tem num jogo no cripto. Como é que isso... Tiago, só para ver se eu entender a sua pergunta. Tipo aquele cara, por exemplo, que ele tinha um item super valioso dentro do jogo, e aí a empresa bloqueou o cara porque achou que violou os termos, e aí ele perdeu um item que, na realidade, pertencia a ele, né? É uma linha difícil, quer dizer, você poderia dizer que foi um roubo, porque ele tinha um item de valor que foi tirado dele, né? E aí o jogo virou um juiz, né? Então, a empresa, a Blizzard, virou um juiz nesse caso, que é uma situação meio bizarra. O Facebook tem virado juiz, a Blizzard tem virado juiz, é um negócio meio bizarro isso, né? Olha só, esse é um ponto importante, porque muita gente se engana nesse ponto, né? Quando a gente pensa em Axie, a situação é absolutamente a mesma. Aquilo é uma empresa que pode amanhã, enfim, querer descontinuar o jogo. Tudo isso que são riscos para a indústria de games tradicional, também é um risco para a indústria de games em blockchain, tá? Muita gente acha, não, o jogo ele é governado sozinho, ele é descentralizado. É porcaria nenhuma, entendeu? Tem um time ali que pode decidir mudar as regras do dia para a noite e tu, eu investi no puta time porque o jogo funciona assim, funciona assado. O cara muda a regra amanhã e tudo aquilo que tu planejou foi por água abaixo. Isso aqui são assim, tá? O NFT é teu, o bichinho é teu, tá lá na rede pro seu nome. As regras do jogo são as deles. São as deles. Mas a intenção é que isso vire uma DAO e que entreguem a gestão para a comunidade a partir de um determinado momento. Quem toma as decisões é a comunidade, que tem um token de governança e blá, blá, blá. Beleza. Só que, assim, isso é um processo, né? Eu acho difícil algo nascer DAO, algo nascer descentralizado. Pelo menos os projetos que eu conheço, assim, que estão andando, eles não nasceram DAOs. Eles começaram com um time comandando aquele negócio, dando um norte para aquilo, e aí tu vais abrindo mão daquilo. Os jogos que a gente tem hoje, todos eles são centralizados. O time muda a direção do jogo a seu bel prazer. Você não acha que tem uma diferença também em relação a isso? A diferença entre se a Blizzard mudar as regras ali, você perdeu o seu item, perdeu o seu personagem e acabou. Não tem apelo. Mas se por acaso um Axie Infinity
mudar as regras e você for o dono daqueles itens, o que acontece? Será que ninguém pode fazer um fork daqui do Axie, ou pelo menos incorporar alguma das coisas antigas e você poder continuar em outro lugar? Mas, ô, João, tem só uma coisa que eu ia falar. Nós que somos mais velhos aqui, eu percebi que a gente tem menos, porque a galera que está entrando na cripto... O Thiago está com a gente, mas o Thiago é um cara que tem mais esperança, né? A gente é mais frio, né? A gente que está na faixa dos 40 e que viu a internet e tal, a gente tem um pouco dessa imagem que essa galera está enxergando de centralização, liberdade, em tudo. A gente é um pouco mais, como é que eu vou dizer, cético, né, com relação a isso. Eu acho tudo maravilhoso, assim, eu sou um grande entusiasta da descentralização, mas a descentralização não é algo binário, né? Algo não é descentralizado, não é descentralizado. Né? Exato. Sobre a tua pergunta, sim, tu tens o NFT, ele está sob tua posse, né? Então eu tenho os meus Axies ali. Digamos que o time lá da empresa que toca Axie faça alguma cagada e tal, alguém pode criar um outro jogo e dar atributos, né, nesse novo jogo, que está sendo desenvolvido por essa nova equipe, para aqueles tokens IDs. Então, aqueles tokens IDs podem... a propriedade do token é meu, né? Eu tenho um NFT que é meu, e o time pode desenvolver um jogo e falar assim, ó, todo mundo que tem Axie vai poder jogar esse meu jogo, porque os Axies eles têm um papel aqui e tal. Então, sim. Agora, uma coisa é você ter a posse do ativo, outra coisa é você esperar que, caso aquele time desapareça ou faça qualquer tipo de cagada, que surja algo que vá dar utilidade àqueles tokens e que tenha a mesma relevância que a Axie tem hoje. Pode acontecer, até pode acontecer. Digamos que acontecesse uma situação como essa. A comunidade de Axie ia, naturalmente, se alguém cria alguma utilidade para aquilo e dá utilidade àquilo num novo jogo, a comunidade ia buscar isso e provavelmente ia abraçar um projeto que desse utilidade àquele NFT, mas garantia não existe. Isso já pode acontecer hoje. Não é porque os Axies rodam lá naquele ecossistema que eu não posso criar um jogo que não tem nada a ver com Axie e dizer assim, os Axies têm um papel aqui nesse meu jogo. Essa que é a beleza, né? Os NFTs são teus, eles estão sob tua posse e qualquer um pode utilizá-los como quiser. Qualquer desenvolvedor. Não quer dizer que a Axie não pode tornar aquele objeto que você tem inútil dentro do jogo dela. É que o valor que o NFT da Axie tem hoje é naquele jogo. Beleza? Se eu crio assim, se aquilo lá dá pau, eu vou ter que criar um outro ecossistema com uma economia tão interessante quanto, talvez até uma cópia, para dar utilidade de novo àquilo. Então existe uma certa insegurança aqui. Claro, o ativo é meu, diferente de se uma empresa centralizada falar assim, ó, acabou, tu não tem o que fazer com aquilo. No meu caso, eu continuo com o meu ativo e pode ser criado algo para dar utilidade àquilo. O que é legal e faz bastante diferença. Então, quer dizer, tem um lado da descentralização e tem um lado da centralização e os dois têm que conviver juntos. Seria mais meio que esse... Eu acho que por um tempo, sim. Eu acho que o meu desejo é que esses ecossistemas que são interessantes, eles vão se tornando cada vez mais descentralizados. O Bitcoin, ele não nasceu com o nível de descentralização que ele tem hoje. O Bitcoin já foi muito mais centralizado e ele vai se tornando cada vez mais descentralizado com o passar do tempo. A minha expectativa é que essas aplicações, seja DeFi, seja de game, seja do que for, que elas vão se tornando mais descentralizadas. E elas passam por esse momento de centralização, na minha opinião, necessariamente, entendeu? Então a gente está vivendo um momento que tem muita aplicação surgindo e elas são centralizadas, elas não têm nada de descentralizadas, são mais descentralizadas do que uma indústria tradicional, mas elas não são super descentralizadas, mas é parte do amadurecimento desse ecossistema, sacou? Então, a gente tem que acompanhar quais são aqueles protocolos que fazem sentido e que a comunidade segue usando e que geram valor, né, que são lucrativos, e aí sim começar a acompanhar aquilo e participar daquilo, porque aquilo provavelmente é o que vai estar no futuro, João, mais centralizado. E aproveitando que você falou de rentável, eu queria emendar duas perguntas, talvez até para o pessoal entender como que uma indústria, como que uma empresa de games se sustenta na blockchain, e como que o jogador ganha dinheiro nessa situação? Porque parece, eu acho que o Estevão gosta de falar, né? Parece dinheiro que surgiu do nada, dinheiro mágico aí da internet. Assim, né? É um dinheiro que surge do nada, sim, né? Ele surge do nada. Vamos lá, ele surge do nada. Qual que é a diferença de aquele token, de aquele ativo? Então, mais ou menos igual ao Banco Central, né? O real. Mais ou menos. Qual que é a diferença, né? Aquilo vai valer alguma coisa se houver demanda por aquele ativo,
no mercado secundário. Vai haver demanda por aquele ativo. Naquele O ecossistema dólar vale tanto quanto os Estados Unidos é uma boa economia, o real vale tanto quanto o Brasil se fosse uma boa economia, e a moeda do Axie Infinity vale tanto quanto aquele jogo é um bom asset, uma boa empresa. Isso né? vale para tudo aqui no nosso mercado. Todos esses tokens são criados do nada. O Bitcoin foi criado do nada. Vamos lá, o Bitcoin foi criado do nada. Criaram lá... Desculpa. O Bitcoin foi criado por um motivo, as pessoas começaram a ver valor naquilo, a rede realmente se tornou uma rede mais robusta e à medida que vai se tornando um ativo mais sólido do ponto de vista fundamental, mais o ativo vale. João, eu estava falando para um amigo meu de dois conceitos bem teóricos que embasam isso, né? Que é o Network Effect, então é o valor composto de o número de usuários de uma rede, e uma outra coisa chamada capital social, que as pessoas não entendem muito bem, que é o número de interconexões entre indivíduos de uma rede. Quando você tem muitos indivíduos de uma rede e esses indivíduos estão interconectados entre si, aquela rede passa a ter um valor. Exato. E o que está dentro daquela rede também passa a ter um valor, né? O que faz uma empresa valer é a quantidade de leads que ela tem, a quantidade de cadastro de pessoas, usuários, de produtos vendidos, né? É isso, e aqui não é diferente, entendeu? Como que a indústria se financia utilizando a tecnologia blockchain, né? O desenvolvedor de um jogo independente, de um jogo indie, eles não precisam mais, então, bater na porta de uma grande indústria para pedir financiamento, né? Ele pode criar um mecanismo para ele levantar dinheiro, né? Como que isso tem se dado, né? Isso tem se dado através das coleções FPF, né? As coleções dos avatares, especialmente dos avatares, e aí, enfim, tu pode extrapolar isso de avatares para avatares e veículos. João, só uma ponte que eu acho legal. Antes, um jogador indie ia fazer um crowdfunding, pedir um dinheiro para a galera antecipado, comprar o jogo antecipado. Isso. E esse modelo de crowdfunding passou para dentro do mundo cripto com NFTs, com PFP, né? Exato. Então o crowdfunding agora ele acontece exatamente através da venda de coleções de avatares, de coleções de acessórios, né? Com os avatares, com, por exemplo, equipamentos, com terras. Muitos dos jogos agora estão se financiando através da venda de terras também. Então, ou vende uma coisa, Decentraland, né? Ou vende outra, ou vende tudo. E aí o que eu acho legal é que nessa mudança do crowdfunding, antes você comprava um jogo que era só gastar o dinheiro. Hoje, na realidade, você está fazendo um crowdfunding, mas você também está investindo e você pode ter lucro daquilo. Eu acho que essa mudança é que é incrível. Eu não estou mais só comprando algo, eu estou investindo em algo, né? Porque antes eu comprava algo para jogar, né? E aí vender ou revender aquilo dependia de uma economia fechada, né? Aqui não, aqui eu posso fazer isso de maneira aberta. Então o cara vende esses itens, então ele capta grana, e aí as pessoas que compram isso compram com diversas expectativas, não é uma expectativa só. Pode ser de revender aquilo, o cara pode revender aquilo enquanto o jogo nem foi lançado ainda, ou então o cara pode comprar aquilo para utilizar no jogo, pensando que aquele jogo vai ter uma economia, que quanto mais itens valiosos ele tiver, maior a chance de ele ganhar mais dinheiro. Para quem está desenvolvendo, faz muito mais sentido, na minha opinião, porque tu tens muito mais independência. E para quem está comprando para o jogador, tu não está comprando somente para jogar, tu estás comprando com diversos outros objetivos além de jogar. Porque jogar aquilo pode me fazer ter uma renda, né? E aí existem os ativos dentro dos jogos, o que é muito interessante, que te permitem criar uma renda ativa a partir da utilização daquele item, mas tem itens em jogos, por exemplo, hoje, que o papel deles é gerar para o proprietário do item uma renda passiva. Então, tu, inclusive, tens a possibilidade de jogar, de monetizar aquele item que tu comprou dentro daquele jogo sem nem jogar. Então, eu acho que o jogo se torna muito mais democrático com essas economias que utilizam blockchain como infraestrutura. Então, eu acho que essa é a grande diferença, sabe? E como que o jogador ganha dinheiro? Então, de diversas formas. Depende muito da criatividade do desenvolvedor, né? Tem um jogo, por exemplo, que chama Z-Run, não sei se vocês conhecem, um jogo de cavalo, de corrida de cavalo, na Polygon, que tu tens o cavalo macho, tens a fêmea, e aí cada um dos cavalos, dependendo do gênero do cavalo, tem um papel. Se eu, por exemplo, não tenho tempo para jogar, que é o meu caso, eu vou investir nos cavalos machos. Eu coloco o cavalo no estábulo e quem tem uma fêmea e quiser cruzar, vai pagar uma fee para quem tem um macho. Então, eu consigo monetizar o meu investimento nesse jogo sem nem jogar, o que é maravilhoso. Agora, se eu tenho sem ter que limpar a cagada, né? E sem ter que limpar. Exato. Então, se o meu viés é outro, se eu não quero monetizar de maneira passiva, se eu quero monetizar de maneira ativa, eu vou correr as corridas, eu vou fazer as minhas apostas
e eu vou ter uma fêmea para eu poder cruzar, para ficar com um filhote, para poder vender aquele filhote para tentar monetizar o dinheiro assim. Axie tem muito isso. Então, os jogos hoje tentam criar economias para o jogador, para o não jogador. Cara, é uma explosão de cabeça isso. É uma loucura, cara. É uma loucura. E se tu parar para pensar, os diferentes jogos tentam entregar a mesma coisa. Só que as mecânicas são diferentes, né? Esse negócio, por exemplo, de renda passiva e de renda ativa, tem lá os donos de terra em alguns jogos que o cara compra a terra só porque alguém vai minerar alguma coisa lá e o cara vai ficar ganhando dinheiro sem fazer nada. Então, assim, mesmo o cara que não joga pode ganhar dinheiro com o jogo, sacou? Sim, é rentismo, o rentismo... É igual ao mundo físico. Eu posso ter uma fazenda, não fazer nada com ela e só arrendar lá para alguém, eu posso plantar soja. E aí a gente volta para aquela pergunta do metaverso. O que é o metaverso? Eu falei, é igual ao mundo real, só que virtual. Cosméticos, itens cosméticos. Era isso que eu não estava lembrando. Eu ia perguntar se você estava falando de Maybelline, alguma coisa L'Oréal no metaverso, cosmético. Cosmético é tudo aquilo que o cara compra, que tem um papel no jogo somente para deixar o personagem mais... Só estética. Só estética. Sim. Inclusive, no futuro, eu quero fazer um episódio ainda sobre digital fashion, mas esse é papo para outro momento. Tiago, você ia perguntar... Outro patrocínio, né? E todos esses milhares de patrocínios que a gente tem. Você já está abrindo com o Michê, já está querendo fechar com o Michê, tá ótimo. Só para fazer um apanhado final e entender o que vem pela frente. O que você acha que agora a gente está, vamos dizer que saindo da primeira infância e indo para a pré-adolescência dos criptogames. Então, o que você imagina que vai acontecer no horizonte nos próximos 5 anos em criptogame? Cara, eu acho que vão surgir jogos legais de verdade. Porque a maior parte dos jogos que estão aí hoje, na minha opinião, as pessoas estão jogando para ganhar dinheiro e só. Já falei isso algumas vezes, não tenho vergonha nenhuma de falar. Eu acho o Axie um saco. Não tem vergonha de dar soco na cara de ninguém. Cara, e uma galera começa a te odiar por isso, tá ligado? Eu já tô acostumado. Mas eu acho o Axie um saco. João, rei é parte do sucesso. Mas eu sei que não é porque eu acho um saco que o jogo não presta. O meu sócio, o Lalo, ele gosta de Axie. Fala que Axie é o xadrez moderno. E ele joga, com esse monte de gente que joga, que fala que acha divertido, que não é pela grana. Independente disso, na minha opinião, Axie não é unanimidade. A gente estava falando sobre isso aqui antes. Não é unanimidade. Um monte de gente acha um jogo chato. Só que já existem jogos sendo desenvolvidos com uma puta qualidade, jogo AAA de grandes indústrias, que estão criando economias muito interessantes e que eu acho que vão trazer muita gente para os jogos em blockchain e, consequentemente, para o mercado cripto. Então, eu acho que daqui a 5 anos, provavelmente antes, nós teremos jogos bons de verdade, que serão consenso entre as pessoas, né? Nunca todo mundo, né? Tu nunca vai agradar todo mundo, mas que a maior parte das pessoas... Mas, João, você vê muitos dos caras saindo dos games tradicionais, tipo, migrando para criptogames? Como é que você vê, não só em termos de um jogo, mas do que formato que essa indústria vai tomar? Quando houverem mais jogos bons de verdade, do nível dos jogos que não são cripto, mas quando surgirem esses jogos que são cripto e com um design tão interessante quanto um jogo que não é cripto, eu acho que a gente vai ver muita gente migrando, sim, dos jogos tradicionais. Eu acho que a gente vai ver a indústria de games migrando, sim, para economias cripto, porque eu acho que quem não fizer isso vai acabar morrendo. Sabe? Lembram da Kodak? A Kodak negou por muito tempo a foto digital. Todo mundo sabe o que aconteceu com a Kodak. O Tim tá olhando para o nada porque provavelmente ele não é nem da época da Kodak, né? Sou sim, cara. Tu é? Usei filme, cara. Eu tinha a coleçãozinha de filme. Aqui. Tu tinha cara, o Tim tem uma cara de menino, né? Mas sim, o que aconteceu com a Kodak? Quando a Kodak quis entrar no mercado da foto digital, era tarde demais. Eu acho então que muita indústria de games vai entrar tarde demais. E esses desenvolvedores que estão vindo já nativos cripto, vai começar a surgir muito jogo legal. Alguns da indústria tradicional vão conseguir adequar as suas economias para isso. E aí sim a gente vai ter jogos em cripto com adoção em massa. Aí vai ser muito interessante. Então, vamos lá. O que você acha que são os fatores limitantes, então, para chegar lá? O que no momento ainda é o fator que limita o criptogame em relação a isso? O fator limitante é que esses caras não querem perder o poder que eles têm. A indústria de jogos não quer perder o drive de valor, não quer passar isso, não quer entregar. É igual o Estado. A Microsoft tem um ambiente fechado e ela domina aquilo, ela determina valores. Aí entendeu? Tem a dela, né? Se tu fala em DAO para uma Microsoft, para uma Apple, eles devem tremer, né? Devem ter calafrio. Os caras não querem DAO isso. o quê?
Não dá nada, igual. não. João, só uma coisa, a gente fez um episódio de DAO, ele também vai estar linkado aqui para quem não entende o que é DAO, né? Não é uma piada de duplo sentido, tem um episódio explicando, só vai lá. É igual a moeda do Facebook, cara. Por que a moeda do Facebook não andou? Porque o Estado não ia deixar andar, cara. Quando os caras começaram a falar em Libra, eu falei, cara, isso aí não vai. Isso aí lá atrás, tá? 2 anos atrás. Todo mundo falou, não, vai sair, legal, parabéns. Eu falei, esse negócio não vai sair. Vocês acham mesmo que o Estado vai deixar o Mark Zuckerberg criar uma moeda maior do que o dólar? O mundo tem 7 bilhões de pessoas. O Facebook tem uma base de mais de 2 bilhões de pessoas. E aí começaram os ataques ao Facebook, a entrega dos dados, a venda dos dados e tudo mais. E quietinho, virou dia, esfriou. E os caras estão entrando em metaverso. Será que eles não estão entrando em metaverso para criar um mundo virtual tão relevante quanto o mundo real? E aí lá dentro, sim, eles podem ter uma moeda deles que só funciona naquele mundo ali e eles não precisam ter a moeda aqui no mundo físico? Ô, João, para quem é entendido, esse seria a Oasis criada pelo Sorrento. Exatamente. Para quem viu o jogador número 1, faz todo o sentido. Então, o que eu acho que vai acontecer, Thiago? Eu acho, cara, que esses caras não vão querer mudar, porque eles estão ganhando o jogo que eles estão jogando e eles não vão querer mudar. Alguns vão mudar e vão se adaptar a isso. Outros não vão morrer. E outros Ô, João, tipo a Globo que não quis se adaptar ao digital, quase beirou falência e voltou, e aí agora está aprendendo a lidar com o mundo digital, né? Cara, se tu tá jogando um jogo que tu tá ganhando, tu não vai querer mudar as regras, tá ligado? Tu não vai querer mudar. Ô, João, e aí para aproveitar, cara, curiosidade, você acha que Star Atlas sai ou não sai? Cara, a comunidade da Solana já não tá muito feliz comigo, tá? Porque eu tenho dúvidas a respeito. Vem comigo. Os caras não estão felizes, já começaram a me bater pelas costas, tá? Na frente ainda não, mas já começaram a me bater pelas costas. Eu tenho dúvida real, assim, a Solana tem grandes backers, né? Tem a IFTX, tem o time da Compound, tem a Multicoin Capital, que é uma das VCs que eu mais respeito em toda a indústria cripto, mas eu tenho muitas dúvidas por conta de ser uma ilha, que eles podem resolver, já estão resolvendo, terceiros estão resolvendo já, através de pontes, como a Allbridge, mas ainda é um ecossistema fechado, na minha opinião, e as informações que eles compartilham, elas são muito imprecisas, na minha opinião, como o TPS deles, por exemplo, que não é exatamente o que eles compartilham ali. Então, Star Atlas é o principal projeto de games dentro do ecossistema da Solana. E eu acho extremamente difícil de compreender aquilo ali, acho algo muito complexo. Tenho dúvida se aquilo sai. Hoje não existe nada e uma grande expectativa. Normalmente, projetos novos que fazem muito sucesso no mercado cripto, e eu estou desde 2017 aqui, eu já vi isso acontecer milhares de vezes, criam muita expectativa. A expectativa normalmente é muito grande. Dificilmente a entrega atende a expectativa. Eu nunca vi, para ser bem franco, eu nunca vi a entrega atender a expectativa. Nunca vi. Posso dar vários exemplos aqui. Nunca vi. E não vendo, eu acho que aqui vai ser mais um caso desse. Então, o token disparou, os 2 tokens dispararam, né? Tem muita gente otimista com isso. Eu acho que não tem como ficar mais otimista. Então, aí, meu amigo... Você acha que já passou o pico de Star Atlas? Eu acho que sim. É complicado de entender, os caras não entregaram nada. Só uns render bonito. Eu já falo isso há muito tempo. Agora tem mais gente falando também, que está com dúvida, que não sabe se vai. Conheço algumas pessoas que falaram assim, vi algumas red flags ali, pulei fora, fiz lá 10 vezes e pulei fora. Então, João, então pegando exatamente nesse ponto, eu vou convidar o pessoal a assistir o próximo episódio, porque o que a gente vai falar no próximo? Como que você entra para esse mundo na prática? Quer começar a ganhar dinheiro com o jogo? Quer começar a ganhar dinheiro em vez de jogar, sei lá, comprando cavalinho, terra, quer fazer renda passiva? Então, o próximo episódio vai ser tudo sobre como começar nesse mundo na prática. João, obrigado por gravar com a gente vai ficar para gravar o próximo, mas principalmente obrigado para você que ficou aqui, acompanhou a gente até agora, seja no YouTube, seja no podcast, e não deixa de escutar ou assistir o próximo episódio para você ver como que você começa nesse mundo amanhã. Obrigado e até o próximo episódio.